Infelizmente, estamos desenvolvendo uma geração que acredita que é perfeccionismo e legalismo acreditar que a vitória sobre o pecado é possível. Os soldados verdadeiros e fiéis de Cristo Jesus não ficam calados em meio a uma guerra. Eles clamam independentemente do que aconteça. Eles clamam em alta voz pelo que os homicidas têm feito. Sempre foi fácil para o povo de Deus admitir que no passado aconteceram apostasias e impiedade. E sempre foi fácil também para o povo de Deus admitir que no futuro também podem acontecer apostasia e impiedade. Mas poucos, infelizmente, têm coragem e honestidade para admitir que hoje, nos dias de hoje, existem apostasias, impiedades e pecados nas igrejas. Em todas as épocas, a rebelião é baseada em um afastamento da verdade e retidão, onde as pessoas escolhem ouvir o assim diz o Estado, assim diz o homem, assim diz o pastor, acima do assim diz o Senhor, onde as pessoas escolhem seguir os seus próprios caminhos, ouvindo mensagens de paz, amor, segurança, ao invés de ouvirem as advertências de Deus, que são mensagens de mudança de vida. Podemos ver essa situação no livro da Bíblia, em Isaías, onde o Senhor Deus está tentando advertir o seu povo no caminho que eles estavam seguindo, um caminho escuro, cheio de pecados. Mas, de acordo, como nós podemos ver na Bíblia, o povo de Deus havia se rebelado contra o seu Deus e eles não estavam entendendo as advertências dadas por Deus. Interessante que Deus não estava divertindo um povo que nunca ouvira falar sobre ele, mas estava divertindo aquele povo que recebera uma grande bênção, uma grande luz e a responsabilidade de levar o seu nome em todos os povos. Esse povo não estava falando abertamente que eles não conheciam a Deus ou que tinham rebelado contra Deus. Eles continuavam jejuando, guardando sábados e muitas vezes até declarando com todo orgulho que eles serviam a Deus. Mas tudo que eles estavam fazendo não estava sendo aceito ao nosso Deus. Não estava chegando ao trono da graça como uma adoração perfeita ao nosso Deus. E não fora Deus que criou os sábados? Não foi Deus que pediu para o seu povo jejuar? Então por que ele não estava aceitando as coisas que o seu povo estava fazendo em adoração ao seu nome? Simplesmente porque a fé deles era baseada em liturgias e não em Cristo Jesus. Eles eram religiosos e não espirituais. Eles aparentemente oravam em voz alta, falavam sobre Deus, mas eles não tinham Cristo Jesus. E quando Jesus Cristo veio a essa terra, eles não reconheceram Jesus Cristo como Filho de Deus. E ainda mais falaram que Jesus estava fazendo abominações contra Deus. Jesus estava fazendo coisas que estavam violando a lei de Deus. Infelizmente, o povo de Deus no passado não estava disposto a não somente ouvir a advertência de Deus, mas ter uma mudança de vida. Eles não estavam dispostos a renunciar em sua própria vida. E assim como Paulo fala em suas cartas, a pegar a cruz de Cristo, seguir a Cristo Jesus, ter o eu crucificado para Cristo Jesus viver neles. E assim, infelizmente,
Simplesmente, eles estavam ouvindo mais acima da voz de Deus, eles estavam ouvindo a voz dos seus líderes, onde os seus líderes, como lobos devoradores, estavam levando o rebanho de Deus para a perdição, através de mensagens de paz, segurança e não de mudança de vida. Queridos, Deus não quer um povo cego que olha para a Bíblia, para a sua palavra sagrada, achando que as mensagens e advertências são adequadas somente para o passado. Será que Deus mudou? Será que as mensagens que estão escritas na palavra de Deus, elas são somente para o povo no passado e não têm sentido para nós? Não tem uma lição especial para nós? Será que elas não são advertências de Cristo Jesus para mim e para você? Onde estão aqueles que chamam o pecado pelo nome? Onde estão aqueles que, assim como João Batista, escolheram caminhar pelo caminho de Cristo Jesus e preparar o caminho para Jesus voltar? Dizer que tais pecados e apostasias não fazem parte dos nossos dias e não estão na igreja em nossos dias é tapar os olhos para o pecado e passar a nossa mão em cima da cabeça do pecado. Deus sempre, em todas as épocas, tem preservado um remanescente para restaurar a sua verdade. Um remanescente que centra os seus olhos na vida de Cristo. Podemos ver o conceito de remanescente de capa a capa da Bíblia, onde podemos ver que o remanescente é aquele que permanece fiel em meio a uma apostasia, mas claro, com a força, o poder e a vitória que só provém de Cristo Jesus. Noé era um remanescente, Moisés era um remanescente, João Batista era um remanescente. A mensagem que eles davam era uma mensagem de advertência, mensagens que aparentemente eram duras, mas eles chamavam o pecado pelo nome. Eles não ficavam calados, eles falavam a verdade para o povo, custe o que custar, custando a própria vida deles também. Cristo Jesus está chamando homens e mulheres que trabalham com fervor, com força, com ousadia que vem de Deus, onde eles trabalham não por um dia, mas pela vida toda, para levar a pureza de Cristo Jesus para a igreja e a advertência para o mundo. Homens e mulheres que não ficam calados, homens e mulheres que são firmes em meio a uma apostasia. Cristo Jesus está chamando remanescentes. Ele está chamando a mim e a você para nós sermos remanescentes de Cristo Jesus. Satanás não está irado com aqueles que se dizem ser cristãos, porque ele sabe que no meio deste povo tem aqueles que são apenas leitores da palavra de Deus, mas não são praticantes dela, que eles são baseados em liturgia, mas não são baseados na palavra de Deus. Mas ele está interessado, ele está irado com aqueles que são remanescentes deste povo, que são tão firmes como a rocha, que estão firmados na rocha eterna, que é Cristo Jesus, que não calam. Vamos imaginar o que aconteceria se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem calado. Cristo Jesus não teria sido exaltado na fornalha. O que teria acontecido se Moisés teria sido calado? O povo de Israel não teria saído do Egito. Mas, na festa de Herodes, todos conheciam João Batista, todos sabiam da sua fama em todos os lugares onde ele pregava mensagens duras de advertência, chamando o pecado pelo nome. Mas por que eles não falaram contra a morte de João Batista? Porque todos ficaram calados? E por causa da escolha deles de ficarem calados, as consequências foi a cabeça de João Batista. Ficaremos calados enquanto estamos vendo o erro em nossa frente? Ficaremos calados enquanto estamos vendo abominações contra o nome de Deus à nossa frente? Ficaremos calados quando estamos vendo que liturgias, músicas que não estão de acordo com a vontade de Deus, estão fugindo dos princípios de Deus e levando o povo de Deus para a perdição? Hoje é muito bonito nós falarmos que nós somos cristãos. Muitas vezes nós falamos isso até com certo orgulho, mas eu fico imaginando aquelas pessoas no passado que quando elas falavam que eram cristãs, que elas seguiam a Jesus Cristo, isso custava a vida delas.
Eu fico imaginando, por exemplo, os valdenses, onde eles permaneceram fiéis a uma apostasia por causa da conversão superficial de Constantino no quarto século, e eles preferiram sair do conforto do que perder, separar da presença de Deus. Os valdenses, em meio à incredulidade e perseguição, eles decidiram permanecer firmes com uma fé inabalável, uma fé que estava baseada na fé de Jesus. Eles estavam decididos a preservar a pureza e serem justificados e santificados a cada momento por Cristo Jesus. Através da fé deles, eles mostravam a todo mundo os pecados que estavam acontecendo naquela época. E por isso, aquelas pessoas que estavam indo contra a vontade de Deus começaram a ficar irados com eles e colocando muitos deles até a morte. Eles não adoravam a Deus em um templo de ouro com mármore e vários luxos. Eles também não adoravam a Deus em uma igreja, mas eles adoravam a Deus em cavernas, eles adoravam a Deus nas montanhas, e eles cantavam hinos ao nosso Deus, onde até o exército inimigo de Deus não podia calar as vozes e os louvores dos valdenses. Para eles, os princípios da verdade estavam acima de amigos, parentes, casas e muitas vezes até a própria vida. Eles muitas vezes não tinham a Bíblia em mãos, mas eles guardavam na memória, porque eles sabiam que a todo momento eles precisavam dela para eles andarem com Cristo Jesus. O objetivo deles era sempre preparar jovens crianças para que elas pudessem crescer e estarem preparadas a sair para o mundo, sendo agentes secretos de Cristo Jesus, pregando onde a verdade não poderia chegar de outra forma. E muitas vezes era a última vez que elas encontravam suas mães, seus familiares, e as mães se sentiam orgulho dos seus filhos morrerem por Cristo Jesus. Eles desistiram de uma vida de liturgias, de conforto, uma vida de paz, porque eles sabiam que a verdade de Deus precisava ser pregada, custe o que custar. E mesmo assim, eles não desistiam de falar com todo o coração que eles eram servos e servas de Cristo Jesus. E hoje, queridos, muitas vezes somos orgulhosos em falar que nós somos cristãos, mas muitas vezes nós nem sabemos verdadeiramente qual é o verdadeiro significado de ser cristão. Achamos muitas vezes que o cristianismo é baseado em apenas ir à igreja, seguir liturgia, seguir costumes, em nós irmos a reuniões, irmos a programações, irmos a encontros de crianças, de jovens, de adultos, mas onde nós estamos baseando a nossa fé? Onde a nossa fé está sendo baseada? É no visível ou é no invisível? E se o chão saísse dos nossos pés, nós estaremos sendo firmados na rocha eterna ou nós estaremos sendo firmados em programações, em festividades, em junta-panelas, em músicas, em encontros, em liturgias? O que nós estamos olhando? Como nós estamos seguindo? Nós estamos seguindo a nossa vida em Cristo Jesus, como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e viesse nos buscar amanhã? Não é tempo de nós ficarmos calados. Os soldados verdadeiros e fiéis de Cristo Jesus não ficam calados em meio a uma guerra. Eles clamam independentemente do que aconteça. Eles clamam em alta voz pelo que os homicidas têm feito. E quem são os homicidas? São os homens e mulheres que têm uma responsabilidade grande diante de Deus, mas que têm levado o povo de Deus para a perdição. São falsos mestres e falsos pregadores que não estão repreendendo o povo de Deus, que não têm falado a verdade ao povo de Deus, têm falado mensagens de paz, segurança e, consequentemente, ter levado o rebanho do nosso Senhor para a perdição e tirando deles a herança da vida eterna. Esses são assassinos de pior espécie, porque tendo uma grande responsabilidade com Deus, não são fiéis ao seu chamado. E falando de Deus, pregando sobre Deus, eles mesmos estão sem Deus.
inteira e alta responsabilidade estão nas mãos dos líderes, aqueles com quem o Senhor Jesus chamou para levar o seu rebanho, as ovelhas, aos pés de Cristo Jesus. Seu chamado, a sua responsabilidade, a responsabilidade dos líderes que estão à frente do rebanho, é para preparar o rebanho de Deus para ser o remanescente fiel, onde eles permanecem firmes em meio a uma apostasia. Mas, infelizmente, muitas vezes, líderes estão indo contra a vontade de Deus, sendo lobos vorazes, levando o povo de Deus para a perdição e fazendo suas persistentes tentativas para silenciar a voz daquele que tem proclamado a verdade, a voz do remanescente fiel. O povo remanescente de Deus são aqueles que diariamente eles renunciam às suas vidas, eles renunciam às suas escolhas. As ovelhas de Cristo Jesus não foram chamadas para seguir os seus sonhos, seguir o assim diz o Estado, o assim diz o pastor, assim diz o homem, mas elas foram chamadas para seguir a Cristo Jesus. E o remanescente fiel, a cada momento, ele está buscando vitória para ele vencer em Cristo Jesus cada tentação, cada pecado. Sendo assim, ao entregarem suas vidas nas mãos de Deus, Cristo Jesus está a cada momento moldando o remanescente fiel para viver uma vida segundo o coração de Deus. Mas quantos pregam hoje que o povo de Deus continuará pecando até que Jesus venha? Infelizmente, estamos desenvolvendo uma geração que acredita que é perfeccionismo e legalismo acreditar que a vitória sobre o pecado é possível antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Onde estão os atalaias do Senhor? Confesso que eu, como uma jovem, fico imaginando se Jesus estivesse em pessoa em nossos dias. Será que as suas parábolas seriam aceitas entre o nosso povo? Será que as suas mensagens de advertências seriam aceitas por nós mesmos? Ou será que nós iríamos no caminho dos judeus, dos fariseus e sacerdotes, falando que Jesus estava fazendo abominações contra o nosso Deus? Hoje Cristo Jesus está chamando a cada um de nós. É preciso nós nascermos de novo. É preciso nós termos um novo nascimento. Infelizmente, no inferno estará cheio de religiosos sinceros, mas que não nasceram de novo. Olhemos para a geração de hoje, a geração que Cristo chamou para levantar a bandeira verdadeira. Como é difícil falar para uma moça vestir com modéstia, vestir de uma forma que Cristo aceite a forma que ela está vestindo, a forma que ela está andando, a forma que ela está falando. Como é difícil para um jovem falar para deixar as coisas deste mundo, os jogos, tais amizades que não agradam a Deus. Como é difícil a renúncia, como é difícil a mudança de vida. A geração que Cristo chamou para levantar a bandeira verdadeira, está apenas com um cristianismo superficial. Na verdade, eles são religiosos, porque a sua fé é baseada em programações, é baseada em momentos com os amigos, é baseada em liturgias, mas não é baseada na presença de Deus. O Espírito Santo não age em cada um de nós quando nós estamos em cultos com barulhos, com músicas que estão fora dos coros celestiais. Quando nós estamos sendo baseados em mensagens superficiais de paz, amor, mas não tem mudança de vida. Será que Jesus, ao olhar os entretenimentos espirituais com competições de jovens e crianças, olhar para cultos que são enfeitados, que têm teatros, que têm homenagens, músicas que não agradam a Deus, será que ao Jesus olhar para tantos elogios que estão feitos para tantas pessoas, será que ele gostaria de tal adoração? Ou assim como no livro de Isaías, ele falaria que nós não estamos mais entendendo a verdade que ele está tentando nos ensinar? Será que ele falaria a nós que nós viramos as costas ao nosso Deus, porque mesmo nós tendo tanta bênção, tanta luz, nós não estamos de acordo com a vontade de Deus e a luz que ele nos deu? Precisamos acordar, queridos, precisamos acordar.
Jesus ele não quer uma adoração superficial, uma adoração que está com uma roupagem religiosa, mas que está com infiltragens mundanas. Ele não quer que nós ficamos mendigando as bênçãos que ele quer nos dar. Jesus não fica mendigando o sacrifício que ele já fez por cada um de nós. Ele não veio para a gente olhar para a sua vida e falar que lindo que Jesus fez. Mas ele quer que através de nós contemplarmos a sua vida, possamos ser transformados e possamos entender através dos exemplos passados que já estão na palavra de Deus, que nós precisamos hoje e agora de uma mudança de vida na adoração que nós estamos fazendo. Somos chamados a fazer parte do remanescente fiel, que assim como os valdenses escolhem seguir a Jesus Cristo, que assim como os valdenses deixam o conforto para trás, onde muitas vezes é preciso deixar até suas casas e até seus familiares, mas a verdade precisa ser levantada, custe o que custar. A verdade precisa ser falada, a verdade precisa ser clamada, custe o que custar. Aceitaremos o convite de Deus para nós sermos seus servos, para nós sermos os atalaias do Senhor e nós levantarmos a voz e falarmos os pecados que têm acontecido, levando assim a purificação de Cristo Jesus para o seu povo e aceitando com toda gratidão o sacrifício que Jesus fez por nós, consequentemente aceitando a justificação e santificação? Nós precisamos acordar. Cristo Jesus quer fazer moradas em nossos corações, mas para isso nós precisamos entender a diferença de estarmos sendo religiosos baseados em liturgias e espirituais e baseados em Cristo Jesus. Que Cristo esteja contigo e comigo a cada momento. Deus seja convosco.